Meus irmãos de Cristo, a paz do Senhor. Deus continua abençoando aí as vossas vidas, em nome de Jesus. Inscreva aí no canal, dá um joinha, enfim, nos ajuda aí nesta obra, tá certo? Eu vou estar hoje falando um assunto muito preocupante. Preocupante no sentido que nós precisamos estarmos sempre vigilantes, porque muitas das vezes nós podemos, ora, estar compreendendo as coisas de Deus e ora não estar compreendendo. Então o tema é o perigo de ora compreendermos as coisas de Deus e ora não compreendermos. Não é? Quando nós compreendermos, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Mas quando nós não compreendemos, aí é o contrário. Então, vamos ver aqui o texto da palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, no capítulo 16. Eu quero dividir, vamos dizer assim, dividir em duas partes aqui para que nós possamos compreender. Aquela em que Pedro compreendeu, e Pedro foi feliz. Aquela que Pedro compreendeu as coisas de Deus, entendeu as coisas de Deus e foi feliz. E logo em seguida, Pedro não entendeu, não entendeu das coisas de Deus e o Senhor o repreendeu, tá certo? Para que a gente possa entender, nós precisamos estar sempre entendendo as coisas, o que é as coisas de Deus, o que é as coisas do homem, para nós vivermos assim, felizes, não é? Porque o que Deus quer é a nossa felicidade. Isto é o desejo de Deus. Então, no capítulo 16 de Mateus, e no versículo 15, Jesus fala assim para Pedro, para os discípulos: mas vós, falando para os discípulos, mas vós, aí que ele continuou, mas vós, continua ele, que dizes que eu sou? É só a pergunta de Jesus para os discípulos. Mas vós, continua ele, que dizeis que eu sou? Aí diz: respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só o que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro aqui compreendeu as coisas de Deus. Pedro aqui compreendeu. Aí veja só. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Olha só o que Jesus diz. Tu é feliz, não é? Bem-aventurado, tu é feliz, Simão Barjonas. Olha só o que Jesus fala aqui para ele. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha só que coisa gloriosa. Mas quando nós chegamos no versículo 22, o 22 e o 23, veja só o que Pedro diz. 22 e 23, Jesus... Vou falar aqui desde o versículo 21 para a gente entender melhor por que Pedro veio falar essas coisas. No versículo 21, desde então, desse tempo, começa aqui, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aqui Jesus deixa claro isso para eles, para os discípulos, né? Jesus deixa isso claro para os discípulos. Aí diz que Pedro chamou à parte, olha só, e começou a reprová-lo. Começou a reprová-lo, dizendo, olha só, tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Agora veja a resposta de Jesus. É aquele Jesus que disse para Pedro: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Essa revelação veio do céu.
Pedro ali estava realmente compreendendo as coisas de Deus. Mas aqui ele não estava compreendendo. Veja só a resposta de Jesus. Quando Pedro começa a repreender Jesus. Nada disso, Senhor, venha te acontecer. Era como se ele dissesse, não vai para Jerusalém não. Se lá o Senhor vai morrer, se lá o Senhor vai passar por tudo isso. Então não, né? Como se estivesse dizendo, então, para que isso não te aconteça, não faça isso, não vai não. Ele não estava compreendendo o propósito de Deus, ele não estava compreendendo as coisas de Deus. Aí Jesus repreende assim, ó, mas Jesus voltando disse a Pedro, arreda Satanás. Em algumas traduções diz assim, para trás de mim, Satanás. Aqui está, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Isso é que é o perigo, porque pode muitas das vezes nós compreendermos as coisas de Deus e outras vezes não compreendemos. Tem coisas que é de Deus e nós dizemos que é do homem, e tem hora que é do homem e nós podemos dizer que é de Deus, então nós temos que termos cuidado. Para que nós precisamos sempre compreender, sempre termos a revelação de Deus. Hoje tem muitas confusões, né? A confusão é grande aí no meio evangélico, porque muitos não compreendem o que é Novo Testamento, o que é Velho Testamento, o que é antes, né, antes da lei, depois da lei, não entende, às vezes não compreende e mistura tudo, e às vezes vai, por não compreender, aquilo que não é Jesus que está falando, que ainda era coisas que Moisés falava, que era do antigo pacto, às vezes a pessoa não compreende ainda e continua nessas práticas. Ou seja, Paulo mesmo diz que muitos têm invalidado aquilo que Jesus fez, porque volta às práticas, a fazer aquilo que Jesus já fez, aquilo que Jesus já cumpriu. Se eu vou cumprir aquilo que Jesus já cumpriu, então automaticamente eu estou invalidando. Para mim está sendo invalidado, porque se Jesus já cumpriu, eu tenho que pela fé receber e dizer, não, isso aqui já foi cumprido por Cristo. Aí tem muitas confusões. Então se nós não compreendermos as coisas de Deus, ou ora estamos compreendendo as coisas de Deus, ou ora estamos, né, ministrando acerca da graça, daqui a pouco já entramos na lei, já misturamos tudo, então nós não estamos compreendendo as coisas de Deus. É preciso, é necessário compreender as coisas de Deus. Pedro naquele momento não estava, naquele momento que ele repreende Jesus, ele não estava compreendendo as coisas de Deus, sendo que antes ele tinha compreendido. Quando Jesus pergunta para os discípulos, ele mesmo toma parte e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele conhecia, ele compreendia que ali estava o Messias, estava aquele em que realmente viria para salvar a humanidade, que passaria por tudo aquilo que estava escrito nos profetas. Mas quando chega nessa parte em que Jesus disse que tinha que ir para Jerusalém e sofrer dos anciãos, dos escribas e tal, e foi falando, agora Pedro vai e repreende. Então, amados, por isso que o tema é para que nós tenhamos cuidado, para porque ora podemos compreender as coisas de Deus e ora podemos não compreender. Então nós temos que ter cuidado, porque nós precisamos sempre compreender as coisas de Deus, sempre entender o que é a revelação de Deus, né? Ou seja, o que é coisas de Deus e o que é coisas do homem. Porque aquilo que não edifica para o reino de Deus, para a glória de Deus, aí tem uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, sei lá, é coisas malignas isso. Se isso acontecer, mesmo que a pessoa não está usando por Satanás, mas o simbolismo é isso. O simbolismo é isso aí. Por quê? Porque pode levar alguém a tropeçar. Se a gente levar uma palavra que não é real, que não é verdadeira, que não é das coisas de Deus, muitas das vezes pode não salvar uma vida, não trazer um ânimo, não ajudar alguém, sei lá, de alguma forma, sabe, se torna uma palavra infrutífera mesmo. Ah, mas o que importa é eu falar. Não, o que importa não é simplesmente você falar, é você falar de conformidade com a vontade de Deus, não aquilo que você acha, não aquilo que você pensa, não é o que eu acho, não é o que eu penso, é a vontade de Deus, é aquilo que realmente, né, é da parte do Senhor. Por isso que ele disse,
Por isso que Jesus disse: bem-aventurado é tu, Simão Barjona, pois não foi carne e sangue que revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ele teve a revelação dos céus. Mas aqui, logo a seguir, quando ele coagita com as coisas do homem, por não compreender as coisas de Deus, Jesus já manda logo para trás de mim, Satanás. Arreda de mim, Satanás. Porque não estava compreendendo as coisas de Deus e sim as coisas do homem. Não estava seguindo as coisas de Deus, mas sim as coisas do homem. Então é necessário que nós entendamos as coisas de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado para a hora nós até estarmos compreendendo e ora não estarmos. Ora estamos fazendo aquilo que é agradável e ora estamos fazendo aquilo que não é agradável. Ora estamos trazendo a graça e horas trazendo a lei, ou seja, não é porque a lei não é boa, mas nós temos que compreender acerca dela. Nós temos que entender quando está falando conosco, se está falando conosco, se está falando com os judeus, se podemos trazer para o novo pacto ou se não podemos trazer para o novo pacto. Então nós temos que entender a voz de Deus. Nós temos que entender as revelações bíblicas. Nós temos que entender o que é para nós como gentios e o que era para o povo de Israel. Para que nós possamos ser beneficiados. Para não estarmos aí anulando para nós aquilo que Cristo já fez. Porque senão nós não vamos nos beneficiar. Porque não é da vontade de Deus, amados e queridos, que nós venhamos cumprir o que já foi cumprido. Como é que alguém cumpre algo e você vai ter que cumprir? Você já cumpriu, já cumpriu. Já está cumprido, já não precisa outro ir lá. Se já cumpriu totalmente, quer dizer, está faltando? Não está faltando. O que Jesus fez foi completo. E você peça direção a Deus para que você possa compreender aquilo que realmente é da vontade de Deus e você não fique confuso. Vai assistindo vídeos aí que nós temos muito a falar. Para o vídeo não ficar comprido, eu vou encerrar por aqui, mas depois eu vou estar falando, Vou fazer um vídeo aí, segunda parte, para que a gente possa explicar melhor o que é conhecer as coisas de Deus, e o que é conhecer as coisas do homem, para nós sabermos associar isso. Não, isso é de Deus, isso aqui é do homem, isso aqui agrada a Deus, isso aqui agrada simplesmente ao homem, isso aqui Deus está no negócio, vamos dizer assim, e aqui Deus não está. Então nós precisamos compreender. Logo mais, não sei que dia, eu vou fazer aí um outro vídeo falando a respeito desse assunto com mais profundidade, tá certo? Que Deus continue abençoando as vossas vidas, fiquem todos na paz do Senhor.